Vindo à Masterclass Como Interpretar Sonhos e Utilizá-los para Cura e Autoconhecimento. Nessa Masterclass, um dos maiores especialistas no uso terapêutico dos sonhos como ferramenta de acesso ao inconsciente, pesquisador do tema há mais de 15 anos, Fábio Novo, responde a 9 perguntas que um coach, terapeuta ou qualquer pessoa precisa saber para aproveitar as informações que os sonhos passam para a gente todas as noites. Durante esses 15 minutos, você vai aprender como lembrar, se conectar e decodificar o campo dos sonhos, seja para trabalhar com seus clientes e pacientes ou para você mesmo. Então se acomoda na cadeira e boa aula. Os sonhos são um espelho. Acho que essa é uma boa maneira da gente olhar para os sonhos, né? Eles são um reflexo do nosso estado interno, do nosso inconsciente. Então, aquelas imagens que a gente vê nos sonhos, nada mais são do que as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas crenças, o nosso modelo mental, as nossas expectativas, nossos medos, né? Todos esses elementos que estão projetados ali no sonho são partes nossas. Então, os sonhos são um espelho, é um reflexo de nós mesmos, da nossa própria energia, do nosso estado, de quem a gente é. Por isso que é interessante você olhar para os sonhos com profundidade, porque você vai poder se ver a si mesmo também com profundidade. Eles revelam tudo sobre nós mesmos. A nossa consciência se manifesta em múltiplas dimensões ao mesmo tempo. Então, parte do sonho vem do subconsciente, parte vem do supraconsciente, parte vem do infraconsciente e parte ainda vem do inconsciente coletivo, né? Desses códigos e desses arquétipos coletivos que afetam a todos nós, né? Então, o sonho vem de várias dimensões diferentes. Bom, eu sou um aficionado pelo mundo dos sonhos, né? E essa conexão vem desde criança. Desde criança eu tive sempre muitos sonhos, muita conexão com o mundo espiritual. Eles foram, na verdade, a minha iniciação espiritual eu devo aos sonhos, porque eram eles que me abriram, né, para o mundo do inconsciente, para o mundo do desconhecido, para as outras dimensões. Então eu realmente sou assim, um fã dos sonhos. A vida inteira trabalhei, usei eles para me conhecer, né, e agora profissionalmente também tenho visto nas pessoas o efeito que ele tem. Isso que para mim é o mais importante. Um trabalho que a gente faz com sonhos, rapidamente os efeitos aparecem, né? Você vê como é que as pessoas conseguem se compreender melhor, começam a se trabalhar, a curar seus traumas, seus dramas, vão tendo uma maior clareza do seu próprio caminho, né? Então os sonhos são uma ferramenta incrível, né? Eles estão aí disponíveis todas as noites pra gente, né? A gente dorme 1/3 da nossa vida, então você imagina a quantidade e o potencial de informação e conhecimento e sabedoria que os sonhos disponibilizam pra gente todas as noites, né? Então é um potencial muito grande, disponível, acessível, e basta a gente com um pouco de vontade, sabe, e estar aberto para eles, esse trabalho já acontece naturalmente, é um processo natural, né? Então eu realmente sou um ativista dos sonhos, sou o maior defensor dos sonhos, porque eu vejo os benefícios que eles trouxeram para mim mesmo, no meu autoconhecimento e para as pessoas com as quais eu trabalho. Olha, trabalhar com sonhos traz muitos benefícios, né? Primeiro, assim, benefícios para a saúde, né? Porque já foi até cientificamente comprovado, neurociências e a psicologia já comprovaram que a existência dos sonhos é uma função até de sobrevivência humana, né? E nos sonhos a gente meio que ensaia, a gente simula futuros, prototipa realidades, é um campo de aprendizado, né? Onde a gente vai treinando internamente para lidar com os desafios da vida. Então o sonho, um primeiro benefício, e quando a gente faz um trabalho com sonhos, a gente potencializa isso, é para a saúde, né? É a ativação dessa função de autocura que o organismo tem naturalmente. Os sonhos são muito bons também para estimular, por exemplo, a criatividade, né, a intuição e a memória. Eu gosto sempre de chamar atenção para esse item, porque assim, esse exercício da gente lembrar dos sonhos, registrar, compartilhar os sonhos, escrever os sonhos, é muito bom, porque ativa a nossa criatividade, ele melhora a nossa intuição e a nossa memória, né? Além disso, o sonho ele é um ativador de potenciais.
Então, esse trabalho que a gente faz com sonhos, a gente vai ativando potenciais que estão, às vezes, adormecidos, que estão latentes, e às vezes até potenciais que a gente nem reconhece. Por exemplo, eu tive um caso com uma pessoa que ela se descobriu, por conta do trabalho com sonhos, que ela tinha uma tendência, uma habilidade muito grande para trabalhar com cura. Né? Então o sonho revelou para ela um caminho profissional e ela se desenvolveu nesse caminho, né? Então os sonhos, assim, ele tem, e a gente depois fez um trabalho especificamente com isso, e a gente percebeu que como o sonho ele ativa esses nossos potenciais latentes, além de nos revelar e informar, não é? Então o sonho é uma ferramenta de autoconhecimento, é uma ferramenta de autocura, é uma ferramenta de autossobrevivência, é uma ferramenta de ativação de potenciais, e por fim ele é uma ferramenta mesmo de conexão espiritual, né? Porque através dos sonhos a gente pode conectar com a nossa essência, com a nossa alma, com o nosso eu superior, podemos também conectar com a nossa ancestralidade, com pessoas que nem mais estão nessa dimensão, não é? Podemos navegar pelos possíveis futuros, possíveis passados, né? Então o sonho também tem esse benefício, um trabalho com sonhos permite você ativar essa conexão espiritual e potencializar a tua evolução, né? Quando a gente faz um trabalho com sonhos, esse é o primeiro estágio que a gente desenvolve, né? A capacidade de lembrar dos sonhos, que é fundamental. E isso até que rapidamente a gente consegue reverter para quem tem muita dificuldade, não é? Tem até alguns exercícios que a gente faz, tem várias técnicas e tudo mais. Mas tem um exercício que acho que é o básico e, na verdade, talvez seja o mais efetivo, que se divide em duas partes. Primeiro, é importante que você queira realmente se lembrar. Ou seja, a sua vontade e esse compromisso com você mesmo. Isso é o básico. E a segunda coisa que é muito importante e funciona é você deixar um caderno e uma caneta ao lado da sua cama e todo dia de manhã, ao acordar, se habituar de escrever. Se você lembrar os sonhos, você escreve os sonhos. Levanta, não pense em mais nada, simplesmente senta e escreve tudo que você lembrar. Sem interpretar, sem analisar, sem achar que é besteira, que isso não é nada. Não pensa, antes de você pensar, simplesmente registra todos os sonhos. E se você não lembrar de sonho nenhum, escreve. Escreve. Um poema, uma canção, uma música, o que você quiser. Uma lista de compras no mercado, não importa. Escreve. Se habitua a escrever de manhã. Isso, naturalmente, o seu cérebro vai entender e vai ativar esse fluxo, né, assim, fazer esse looping de sonhar, lembrar dos sonhos, escrever, lembrar dos sonhos, escrever, entendeu? Isso naturalmente você entra nesse looping de lembrar dos sonhos. Pensa o seguinte, lembrar dos sonhos é uma coisa natural. Os sonhos é uma ferramenta de sobrevivência humana, né? Então é natural a gente lembrar. Basta você querer e você criar esse pequeno hábito que já vai conseguir. Sonhos, eles trazem mensagens para nós todas as noites, né? E aí vem esse desafio, como decodificar, né? Como traduzir ou compreender essas mensagens, esses símbolos, essas metáforas, né? Tem muitas abordagens e muitas técnicas para desenvolver essa habilidade, digamos assim, de compreender os sonhos, né? Mas uma coisa que eu acho importante, antes de mais nada, é da gente se conectar com o mundo dos sonhos, né? Porque, na verdade, ao conectar com o mundo dos sonhos, a gente vai estar conectando com nós mesmos. E ao invés de querer buscar uma resposta pronta que vem de fora, eu acho muito mais importante a gente mergulhar nesse processo em nós mesmos e criarmos o nosso próprio dicionário dos sonhos. Porque o que eu percebi na minha experiência pessoal, quando eu fiz isso, e faço isso já há muitos anos, é que os nossos sonhos, eles têm uma linguagem própria. E eles se comunicam com a gente através de padrões, símbolos. E uma vez que você compreende esses símbolos e esses padrões, você é que nem aprender uma língua, entendeu? Você aprende a falar essa língua e você começa a se comunicar com o mundo dos sonhos. Não só para receber as mensagens, mas também para enviar as mensagens. É uma via de duas mãos, né? Então o trabalho com sonhos, ele vai para um potencial, né? Vai para uma dimensão muito maior, quando você se abre para eles, cria o seu próprio dicionário e começa a interagir constantemente. E aí, naturalmente, com esse processo, você vai compreendendo os símbolos, os significados, as metáforas, né? Vai ficando cada vez mais fácil. É um processo de aprendizado natural. Basta você se entregar para ele e deixar acontecer que você chega lá. Acho que é muito mais importante isso do que querer buscar uma resposta pronta para o significado dos sonhos.
Então, os pesadelos, eles estão diretamente conectados com a qualidade do nosso sonho. Na verdade, os sonhos estão diretamente ligados à qualidade do nosso sono, que por sua vez está diretamente ligado à nossa qualidade de vida e à nossa, vamos dizer, qualidade energética, não é? Então, se você tem, por exemplo, distúrbios de sono, se você tem pesadelos ou sonhos muito violentos, isso está diretamente ligado com a tua energia de alguma forma. Né? Pode ser ambientes que você interage, pessoas com as quais você interage, ou pode ser questões suas também, quer dizer, tem alguma coisa na tua energia que está refletindo essa realidade, entendeu? Então, os pesadelos, eles estão diretamente conectados com a nossa qualidade interna. E isso está diretamente conectado, então, como eu falei, com a qualidade de vida, que quer dizer a sua alimentação, atividade física, a qualidade das suas relações, né? Está tudo totalmente interligado. Então, os sonhos são um reflexo de nós mesmos, né? Eles refletem o nosso estado interno. Quando a gente tem sonhos repetitivos, e isso é relativamente comum acontecer, né? Tem momentos da vida que alguns sonhos se repetem. Eles se repetem, inclusive, às vezes com uma narrativa diferente, mas o significado dele, a mensagem é a mesma. Eles se repetem porque a gente ainda não integrou aquela informação, porque a gente ainda não compreendeu aquela mensagem, né? Eu costumo dizer que os sonhos são nossos amigos, é um amigo nosso, e ele só quer nos ajudar. E ele está dando uma informação para a gente, olha, tem algo que você precisa olhar, tem algo que seria bom você mudar, tem algo que precisa ser integrado e transformado. Então, se você está tendo um sonho repetitivo, é porque tem alguma informação que você ainda não absorveu, não integrou e não decodificou. Bom, o sonho é energia. Energia, sonho, energia, né? E esse campo de energia que são um sonho, eles são multidimensionais. Eles refletem realidades de múltiplas dimensões da nossa própria consciência, né? Então, os sonhos, na verdade, eles funcionam como uma espécie de portal com o mundo espiritual, porque através dele, através desse campo de energia, quando a gente entra e navega por ele, a gente pode acessar essas dimensões que a gente chama as dimensões superiores da consciência, que a gente fala que é o supraconsciente, que é onde já justamente está a nossa conexão com os nossos guias, com os nossos mestres, com a nossa alma, não é? A gente sai do espaço e do tempo, né? Então os sonhos funcionam como esse portal de conexão que, ao atravessar ele, ao navegar por ele, a gente pode acessar essas outras dimensões. E nessas outras dimensões, que a gente genericamente chama de uma realidade espiritual. Por quê? Porque está além da matriz do espaço e do tempo. Então, o conceito de tempo já passa a ser outro, as possibilidades passam a ser infinitas. É como se fosse um grande campo quântico, assim, que a gente acessa e que nos possibilita ir para lugares, assim, infinitamente profundos e distantes e mágicos ao mesmo tempo, né? Então, um trabalho com sonhos, ele fortalece essa conexão espiritual, porque quando a gente começa a fazer esse trabalho, naturalmente, o fluxo de informações que vem do supraconsciente começa a aumentar. Essa é a vantagem. Conforme a gente alimenta essa conexão, naturalmente a qualidade dos downloads, das informações que a gente recebe vão também melhorando, vão aumentando, né? Então é altamente benéfico e funciona bastante no ponto de vista espiritual esse trabalho com sonhos. Os sonhos, eles são uma ferramenta bastante considerável e muito útil no trabalho de cura emocional. Por quê? Primeiro, pela informação que ele traz, né? Os sonhos são um reflexo de nós mesmos, então a gente sonha com a nossa própria energia, então a gente sonha com os nossos traumas, a gente sonha com os nossos padrões. Então, ao fazermos um trabalho com sonhos, a gente consegue identificar o nosso trauma, identificar o nosso padrão. Então, num primeiro momento, já é uma boa parte da cura a gente ter consciência do trauma e ter consciência desse padrão, por exemplo. E aí, no segundo momento, um trabalho que a gente faz, a gente fala de edição dos sonhos, né? A gente cria toda uma situação, é uma técnica isso que a gente desenvolveu, que a gente vai até esse sonho e você pode editar esse padrão, você pode editar esse trauma. É como se você reprogramasse a sua própria consciência através da linguagem, através da energia dos sonhos. Então, os sonhos atuam na cura como, primeiro, como trazendo a informação e segundo, porque ele é uma via de duas mãos, te abrindo espaço para você ir lá e reprogramar esse trauma.
né? Então, é altamente interessante que você faz um trabalho que você faz com você mesmo, uma espécie de autoterapia, né? Autocura, né? Você vai lá no sonho, muda ele e você decodifica ou reprograma esse padrão e esse trauma, né? Então, é bastante interessante. Eu uso muito os sonhos como ferramenta de cura, de autocura comigo mesmo e com os meus clientes e grupos, né? Acho que esse é um dos principais benefícios que ele traz. Bom, o sonho lúcido é o graal, né, do estudo e da prática dos sonhos, né? Porque no sonho lúcido, o que acontece é que a gente desperta dentro do sonho. Ou seja, a gente está sonhando e a gente acorda, a gente sabe que está sonhando, a gente acorda dentro do sonho, né? Isso, no budismo tibetano, por exemplo, é considerado uma das técnicas mais sofisticadas que existem. Porque eles partem do princípio que, se você desperta dentro do sonho, você está treinando para despertar na vida. Você está treinando para despertar na ilusão dessa vida. Então, realmente, o treino para ter sonhos lúcidos é um dos mais sofisticados e avançados que existem, não é? Agora, é um processo, né? É todo um treino que a gente vai fazendo gradualmente, sabe? Step by step, a gente vai construindo uma condição que aumenta a probabilidade da gente ter sonhos lúcidos e despertar dentro dos sonhos. Mas o potencial do sonho lúcido é algo, assim, fantástico. A gente pode usar o sonho lúcido, por exemplo, para o autoconhecimento, para cura, para comunicar com pessoas que já não estão mais nessa dimensão, para vislumbrar possíveis futuros, para vislumbrar possíveis passados e até como entretenimento também, para o prazer pessoal, porque no sonho lúcido você pode fazer o que você quer. É uma experiência de liberdade absoluta, você pode criar universos. E você é o Deus desse universo, né? Então é um treino muito interessante, assim, que você pode usar por todas essas formas, assim, para você mesmo, como prazer pessoal, como cura, né? Eu pessoalmente agora estou fazendo um trabalho de usar sonhos lúcidos para ativar o potencial de cura em mim mesmo, né? De autocura e também cura de outras pessoas. Então, assim, o potencial é riquíssimo.